Saudações, amados teófilos. Estou aqui para gravar o capítulo 17 do livro O Mistério que Estivera Oculto nos Séculos. São 22 horas e 56 minutos do dia 6/7 de 2019. Eu tenho que sempre repetir o que eu vou repetir agora, deve até cansar quem assistir meus vídeos na sequência vai se cansar de ouvir esse preâmbulo que eu sempre faço. Se o amado Teófilo está tendo contato comigo através deste vídeo pela primeira vez, eu aconselho ao amado Teófilo ir ao meu site escoladeteofilia.com, escoladeteofilia.com, porque lá estarão todos os meus vídeos, desde o prefácio, introdução, primeiro capítulo, até o de ontem, que é o 16º capítulo. Esse, o 17º, deve entrar amanhã, pela parte da manhã, no meu site. Isso aí é para que vocês tenham continuidade. Pode ser que vocês não entendam muito bem o conteúdo deste capítulo ou até tenham entendimentos errôneos. Então eu aconselho a que vocês vá no meu site escoladeteofilia.com e lá comecem a assistir do prefácio, introdução e assim sucessivamente. Bom, vamos à leitura. Capítulo 17. Jesus Cristo e seu Espírito. Existem 3 episódios em que Jesus Cristo ora ao seu Espírito, que muitos chamam de o Pai, que são na oração sacerdotal, que é todo o capítulo 17 do Evangelho de São João, na ressurreição de Lázaro e no Getsêmani, quando ele pede ao Pai, se possível, que afastasse dele aquele cálice, que seria o sofrimento dos últimos momentos antes de sua morte. Provavelmente ele já estava a sentir tudo o que ia se passar nos mínimos detalhes, em virtude de sua onisciência, porque ele é Deus, e Deus tem onisciência, ele é o único Deus, o único Criador. Jesus Cristo é o Criador que se fez homem. Então vou voltar a ler o parágrafo. Provavelmente ele já estava a sentir tudo o que ia se passar nos mínimos detalhes em virtude de sua onisciência. O sofrimento que ele sentia neste momento, acho que é muito difícil para nós avaliarmos, pois os nossos sofrimentos, nós só temos conhecimento deles quando acontecem. E por não conhecer o momento do alívio, paira em nós sempre a esperança do alívio estar próximo. Quero, antes de mais nada, comparar Jesus Cristo, homem, a nós mesmos, que quando pensamos parece que estamos dialogando com alguém no nosso íntimo. Isto será melhor explicado algumas linhas à frente. Quando penso alto, ou seja, quando falamos enquanto pensamos, nos sujeitamos a outras pessoas, nos sujeitamos a que outras pessoas saibam o que estamos pensando, revelando assim nossa intimidade para os outros. Estes pensamentos altos podem ser acidentais, o que não é o caso de Jesus Cristo em suas orações, mas podem também ser intencionais, ou seja, quando queremos que as outras pessoas saibam nossa intimidade. Esta última colocação é o que eu vejo em Jesus Cristo, pois ele, nas suas orações, propositalmente transmitiu mensagens para nós. Na oração sacerdotal, o apóstolo São João, no capítulo 17 do seu Evangelho,
escreve uma longa oração onde Jesus Cristo dialoga com o seu Espírito, o Pai. E ao lermos, sentimos que existe ali uma grande mensagem reveladora, transmitida para nós, mostrando o amor e a consideração que Jesus Cristo tem por nós. Este diálogo ou oração cumpre esta finalidade. No Getsemane, vemos uma demonstração de como Jesus Cristo, embora fosse 100% Deus, ele também era 100% homem, com seus sentimentos peculiares aos nossos, que apresentamos situações de sofrimento. Mas, como eu já disse, o dele foi por antecedência. Quer dizer, bem antes de acontecer as coisas que teriam que acontecer, ele já sabia em detalhes como ia acontecer. Como já foi dito, nós, quando sofremos, temos um lenitivo, que é a esperança do sofrimento acabar no próximo momento. Mas no caso de Jesus Cristo, ele tinha certeza de cada ultraje, de cada humilhação, de cada injúria que ele passaria, sabendo que a vontade de seu próprio Espírito é soberana. Esse seu próprio Espírito, os teólogos, os líderes chamam de o Pai, mas é o Espírito de Jesus Cristo, porque eles são uma pessoa só. Isso vai ser mostrado mais adiante. Na ressurreição de Lázaro, eu prefiro citar as passagens porque ela já se explica por si mesma. Então vamos à passagem. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 41 e 42. Observemos que ele diz: aliás, eu sabia que sempre ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Como já vimos, esta é uma intimidade que ele nos transmite para que o conheçamos melhor. Jesus Cristo já sabia que naquele dia ele ia ressuscitar a Lázaro. Já está escrito desde antes da fundação do mundo, como venho mostrando neste compêndio. Então vamos a uma passagem. Vós, porém, estáis na carne, que é o ego, ou melhor, vós, porém, não estáis na carne, que é o ego, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Jesus Cristo, esse tal não é dele. Num parágrafo ele fala Deus, no outro o Espírito de Jesus Cristo. São a mesma pessoa. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, que é o ego, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 5 ao 10. Vou aproveitar esta passagem para mostrar como São Paulo colocava a manifestação do Pai e do Filho em igualdade, pois ele menciona neste mesmo capítulo 9 e diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí fica compactado, mostrando como Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus Cristo, são a mesma pessoa. Eles conversavam, dialogavam como nós dialogamos com o nosso espírito e nossas mentes, às vezes até só por pensamento. Nós dialogamos, e isso aí vai... eu não lembro se já foi passado, a estrutura transcendental do homem. Nós temos, na verdade, três pessoas, três centros de poder dentro de nós: o ego,
a alma e o espírito. Observem que o Espírito de Deus está em sinonímia com o Espírito de Cristo. Em raros casos ocorre um despertar espiritual quase que instantâneo. O nosso Criador, ao encarnar-se como Jesus Cristo, por ter se tornado alma vivente como nós, passou a ter uma estrutura transcendental semelhante à nossa, mas logo, de início, anulou seu ego quando se retirou para o deserto por 40 dias, e daí em diante desenvolveu uma vida dialogando com o seu espírito, e ele sempre chamou de o Pai. Imaginem se Jesus Cristo, no início do seu ministério, já tivesse divulgado aos 7 ventos que ele era e é o Criador, Elohim, Javé ou Jeová que o seja. Será que seria acreditado? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Jesus Cristo são 3 das mais importantes e definitivas manifestações do Espírito de Jesus Cristo na história bíblica. Outras manifestações foram através de anjos, que será visto mais à frente nesse compêndio. Segue-se algumas passagens que podem explicar isso. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Isso é uma analogia, gente. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Esta passagem é para os judeus que não conseguiam entender a deidade de Jesus Cristo, que é o grande mistério da piedade. O senso comum confunde piedade com pena ou misericórdia, mas na verdade significa que entrou na nossa linguística, e é usado e pode continuar usando, que não está errado. Mas o significado central está explicado nessa passagem. O senso comum confunde piedade com pena ou misericórdia, mas na verdade significa o respeito pelas coisas da espiritualidade, com devoção e reverência. Segue uma passagem que explica o mistério da piedade. Vamos a uma passagem. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo ou pelo mundo e recebido na glória. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Existe também um fundamento para a iluminação. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, que são todos os seguidores de Jesus Cristo, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para com nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais,
acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 15 ao 21. Observem a codificação dessa passagem. São Paulo menciona o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Depois ele afirma que Jesus Cristo está sentado à sua direita, mas logo em seguida afirma: acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Se Jesus Cristo está acima de tudo isso, compartilhando uma posição com o Pai da glória, e se eu não conceber que esse Pai da glória e Jesus Cristo são a mesma pessoa, eu diria que nesta passagem São Paulo estaria a adorar dois deuses. Combinando esta passagem anterior com o Evangelho segundo São João, vamos ao Evangelho. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o construirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantaste. Estavam falando do templo, mas aí Jesus diz: ele se referia ao santuário do seu corpo. Quando depois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Nota-se que nesta passagem, escrita por São João, o próprio Jesus Cristo se intitula como sendo o autor de sua ressurreição. E esta foi uma das motivações para sua pena de morte. São Paulo, na passagem anterior a esta, diz que Deus, o Pai da glória, foi quem o ressuscitou. Logicamente, São Paulo estava usando a forma codificada para os necessitados de leite e por causa da presença dos judeus, mas São João apresentou o alimento sólido. Conclusão: o Pai da glória e Jesus Cristo são a mesma pessoa e não duas pessoas distintas, pois cada pessoa tem um centro de vontade, mas a vontade de Jesus Cristo é única e irrevogável. Temos mais 2 passagens que comprovam isto. Nesta primeira, São Pedro se refere a Jesus Cristo em seu primeiro discurso no templo, após a ressurreição de Jesus Cristo. Dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. A seguinte ocorreu há pelo menos 1500 anos antes da passagem anterior, e os personagens eram Moisés e Arão. Aí vamos à passagem. Mas eles prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, Javé, autor e conservador de toda a vida, acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Números capítulo 16, versículo 22. Para complementar, mostro mais uma passagem em que São Paulo fala da preparação para o recebimento da verdade. Passagem: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, mas vós vos dei alimento sólido, porque ainda não podias. Vou repetir o parágrafo que o meu problema de visão às vezes me faz claudicar na leitura. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. A razão para São Paulo não ministrar alimento sólido naquela ocasião é porque os discípulos não tinham os olhos iluminados
ou seja, a iluminação, pois ainda eram carnais, sujeitos às paixões carnais. Na segunda epístola aos Coríntios, ele marca uma visita para lhes ministrar o alimento sólido. Então vamos lá, mas na segunda epístola aos Coríntios, ele marca uma visita para lhes ministrar o alimento sólido. Vamos à passagem. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivéssemos um segundo benefício. Esse segundo benefício, vamos lá, e por vosso intermédio passar a Macedônia, voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Então ele fala de um segundo benefício. Ele, na primeira carta aos Coríntios, ele fala de leite, que seria um ensinamento codificado, para que não houvesse constrangimentos. Mas na segunda visita, já estando eles preparados e vivenciando a igreja primitiva, com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar à Macedônia, voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 12 ao 16. Para que tivesseis um segundo benefício. Este segundo benefício seria o alimento sólido que lhes ministraria. A designação Trindade não tem nenhuma fundamentação bíblica, como já começamos a demonstrar. A humildade de Jesus Cristo é o máximo, em se tratando de um sentido de vida, o qual Jesus Cristo quis transmitir-nos, e em nossa suprema sabedoria, ele não podia se revelar para qualquer pessoa como sendo o próprio Javé. Então, a humildade de Jesus Cristo é o máximo, em se tratando de um sentido de vida, o qual Jesus Cristo quis transmitir-nos. E em sua suprema sabedoria, ele não podia revelar para qualquer pessoa como sendo o próprio Javé. No Evangelho segundo São João, ele faz essa revelação em várias passagens para aqueles escolhidos por ele e que eram os únicos que podiam, naquela época, conhecer esta revelação sem se sentirem privilegiados ao ponto de corromperem-se em soberba ou deturpá-la ou sujeitá-la ao descrédito. Mas nós temos esta revelação em nossa mão para lermos. Mas nós temos esta revelação à nossa mão para lermos. Mas somente conseguimos entender quando temos a chave para decodificar. Jesus Cristo já tinha despertado a consciência espiritual deles, estando eles desta forma prontos para receber esta revelação, sem nenhum prejuízo para a grande obra que estava para ser consumada. E em nosso caso, quando nos espiritualizamos ou nos iluminamos, anulando o nosso ego, passagens como estas nos trazem muito refrigério,
ou seja, a paz que excede todo o entendimento, e também o gozo que Jesus Cristo menciona. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 11. Agora outra passagem. Mas agora vou para junto de ti, e isto faço no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 13. Outra passagem. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Esta revelação foi muito mal digerida por Judas Iscariotes, o qual foi posto por divino desígnio para atrair a Jesus Cristo. Existem teses que defendem a ideia de que Judas, por ter uma visão carnal e possuidor de mente política e revolucionária, querendo ver sua pátria livre dos romanos, esperava que, entregando Jesus Cristo, o obrigaria a usar seus poderes para se livrar da morte e, com isso, estabelecesse um reino terrestre. Judas, como muitos, era incapaz de desenvolver uma postura espiritual interior. Ele esteve todo o tempo com Jesus Cristo, mas jamais havia entendido o cerne da fé. Existem pessoas destinadas a isso. Esse assunto já foi explorado em capítulo anterior. Na redação do Novo Testamento existe uma forma enigmática de relatos que particularizam as três manifestações, mas elas são explicadas a cada tempo. Desta forma são citados o Pai, que é o Espírito de Jesus Cristo, o Filho, que seria Jesus Cristo feito homem e nascido de mulher, e o Espírito Santo, que é a manifestação do Espírito de Jesus Cristo no interior dos homens, que são seus escolhidos. Mas em seu profundo estudo da Bíblia, mas em meu profundo estudo da Bíblia, consegui chegar ao verdadeiro. A passagem. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola Universal de São João, capítulo 5, versículo 20. Este entendimento que está sublinhado na citação é a capacidade e o preparo para recebermos alimentos sólidos. Bom, terminamos o capítulo 17 e estamos aqui nas preleções finais. São 23 horas e 24 minutos do dia 6 de 7 de 2019. Nós estamos na leitura do 17º capítulo e temos que instruir as pessoas que ouvirem esse vídeo. Algumas coisas não serão entendidas. Como eu faço citação, que existem coisas que já foram tratadas em capítulos anteriores. Então vocês podem ir no meu site escoladeteofilia.com e lá vocês terão arquivados todos os meus vídeos, até o de ontem, que já foi colocado. O de hoje deverá ser colocado amanhã cedo. Além disso, eu compartilho com o Facebook, Twitter e LinkedIn. Essa mensagem, me perdoem, quem estiver assistindo a sequência dos meus vídeos vão ouvir isso repetidamente, mas isso é necessário para aquele neófito, para aquele neófito. O que é neófito? Neo vem de novo.
Fitos vem de planta. Então, uma planta nova. Então, quem está começando a entender os mistérios escondidos, ocultos dos séculos, é necessário que você comece como uma plantinha brotando. Então você é um neófito. Mesmo que você já esteja em igrejas, exercendo cargos altíssimos, o que não era da vontade de Jesus Cristo, que houvesse hierarquia na igreja, mas você pode ler os capítulos da leitura do meu livro, O Mistério que Estiver Oculto nos Séculos, e nele esclarecerem muitas coisas que, aos olhos de quem não abre essa chave, enxerga uma Bíblia contraditória. Ela parece ser contraditória, mas não é. Existe uma sequência, existe uma evolução do Antigo Testamento até o Novo. As coisas vão mudando e elas são devidamente profetizadas. Eu espero que vocês consigam compreender isso. Então, para vocês, saudações, porque eu estou à noite, mas tenho certeza que muitos amados teófilos vão assistir durante a madrugada, durante a manhã, a tarde ou à noite, quem sabe. Então, até amanhã, que amanhã eu vou gravar o 18º. Então, o 17º, amanhã cedo, já vai estar no meu site. E também vou compartilhar no YouTube, no Facebook, Twitter e LinkedIn. Muito obrigado pela atenção.